Olá, ouvintes da Rádio Mundial. É com grande prazer que estamos aqui novamente com o nosso programa Encontros com o professor Laércio Fonseca. Sempre agradecendo a direção da Rádio Mundial por essa oportunidade de estarmos aqui com todos vocês e respondendo as dúvidas. Então, sem mais problemas, vamos para a primeira pergunta do dia. Olá, professor. Depois de desencarnados, duas pessoas intimamente ligadas, como por exemplo mãe e filho, nunca mais se verão de novo? Não, claro que não. Quando existe um laço afetivo aqui na Terra, um laço emocional muito forte, no caso mãe e filho, irmãos, parentes, marido e mulher, se você teve até uma namorada, né? Após a morte, as pessoas têm uma ligação muito grande, muito forte, por muitas e muitas gerações. A gente não esquece, ninguém esquece essa ligação, principalmente do que você falou que mãe e filho. Tá? Pode passar 20 encarnações, 30 encarnações, você tem todas essas ligações de vidas passadas, de vidas anteriores, das relações muito fortes que você viveu na jornada terrena. E muitos de nós nos lembram até de outras vidas, em outros mundos, em outros planetas. Né? Por exemplo, eu sempre falo aqui para vocês, levantei essa tese, essa hipótese, né? Que 6 bilhões de almas hoje encarnadas na Terra estão na primeira encarnação na Terra. Então, por que eles estão na primeira? Porque anteriormente elas estavam separadas na galáxia, em outros mundos, em outros projetos planetários, né? Em outras experiências kármicas, em mundos densos da matéria, e lá elas tinham também processos afetivos, relacionamentos, parentescos. E essas almas não esquecem, mesmo estando aqui na Terra, elas não esquecem de sua jornada evolutiva em outros mundos, dos laços que fizeram e das amizades que fizeram. Por isso eu digo para você, a nossa jornada espiritual na vida, no cosmos, no universo, ela não só, né, é pautada por uma integração de pessoas, de amizades, de carinho, de amor, mas também de ódio, né? Nós também temos relações, vamos assim dizer, horríveis com certas pessoas, com certos indivíduos, né? Que às vezes a gente acaba criando toda essa jornada kármica em função dessas ações nefastas que nós temos com outras pessoas. Mas no caso do que você perguntou aqui, mãe e filho vão se ver, sim. Inclusive, a tua mãe parte, se ela partir antes de você, né, ela vai estar te esperando no dia da tua morte, ela vai estar lá esperando você e vai vir te buscar ainda aonde você estiver. O amor de mãe não termina logo após a morte, não. Ela fica ao teu lado. Essa mãe, ela continua ao teu lado, ela continua te orientando, continua. É o caso do Chico Xavier. Vocês se lembram do filme Chico Xavier, que a mãe dele, mesmo após a morte, ela ficava muito tempo com ele, todos os dias aparecendo com ele, ele conversando, vivendo com ela. Então a morte não é uma barreira separatória. A morte é uma barreira apenas da visão, da percepção. Tá? Se você tiver a percepção, você não percebe a morte, você interage com os espíritos, você interage com a tua mãe que partiu, com o teu pai, e assim por diante. Né? E é óbvio, se você partir primeiro do que a tua mãe, eu pergunto, você vai sumir, desaparecer, ou você vai ficar cuidando da tua mãe aqui viva na Terra? Né? E a hora que a tua mãe partir, no momento da partida, você vai estar ao lado dela, esperando para recebê-la, para recolhê-la com muito amor, com muito carinho. É isso, o amor é a base de tudo. Tá ok? É isso aí. Professor, segunda pergunta do dia. Seria possível o planeta Marte já ter sido habitado por uma civilização em um passado distante? É possível, mas isso questão de mais de 200 milhões de anos atrás. Os cientistas que estudam Marte hoje, as informações que nós trazemos do planeta, chamado planeta vermelho para nós, né, é que Marte deixou de ter vida a partir do momento em que aconteceu um problema em seu núcleo. Tá? O que acontece? Nós sabemos que o núcleo do planeta é o responsável por gerar o chamado campo magnético. Ok? Bom, e esse campo magnético, ele é responsável por barrar
em grande parte, no que nós chamamos de vento solar, ou a incidência de partículas de alta energia, de partículas que nós chamamos de raios cósmicos, nós chamamos de uma série de outros nomes nós damos a esse vento solar, tá? E porque se não só o Sol emite partículas, mas como chega a radiação do cosmos e tudo quanto é lado são radiações de alta energia, radiação gama, radiação das mais diversas, né? O conteúdo dessas radiações são partículas alfa, são feixe de elétrons, sabe? São raios gama, raios X, um monte de coisa, a gente chama isso de radiação. E o nosso escudo protetor, né, é o nosso campo magnético, que faz com que quando essas partículas vêm, elas vêm carregadas, elas batem no campo magnético, elas são desviadas para os polos. E por isso que no Polo Norte nós temos a aurora boreal, aquela coisa tudo bonita, porque é a incidência de parte quando o Sol tem tempestades solares mais intensas, esse fluxo de partículas é muito alto, então incide, a aurora boreal acontece devido à interação com as altas camadas da atmosfera e essas partículas carregadas. Então nós temos aquela neon que acende dinâmica e movimento lá no hemisfério norte. Ok? Então, isso faz com que exista vida aqui. Se você tirasse o campo magnético da Terra e essas partículas incidissem diretamente, a primeira coisa, todas as formas de vida biológica iriam morrer. 2. A atmosfera da Terra seria varrida pelos ventos solares. A atmosfera da Terra começaria a ser eliminada do planeta. E é o que aconteceu, exatamente o que aconteceu com Marte. Marte tinha uma atmosfera densa, tinha água líquida na superfície, e isso poderia ter tido um planeta muito bonito, redundante, cheio de formas de vida. Não vou falar nem da nossa forma humana, tá? Mas um planeta bonito, verde, com muitas plantações, com muitas árvores. A partir do momento que perdeu esse campo magnético, foi possível, então, a autodestruição do planeta. Por as primeiras formas de vida morreram, a água evaporou da superfície e os gases também, como o oxigênio e muito mais, foi embora para o espaço ou capturado pelas rochas e tudo mais. E aí o que aconteceu? Marte tem uma atmosfera extremamente baixa, tênue, de baixa densidade, uma pressão muito baixa de CO2, né? E não dá para respirar. Então, com certeza, antes desse evento cataclísmico marciano, Marte poderia, por um longo período, ter sim suportado formas de vida e poderia ter sido usado pelo comando planetário para manter formas de vida nesse mundo. Ok? É isso aí. Terceira pergunta. Professor, quando uma pessoa consegue sair do corpo pela primeira vez e andando pela casa, ela se depara com um espírito mal intencionado que esteja, por exemplo, acompanhando algum familiar, o que ela deve fazer se quiser ajudar? Se aproximar e tentar conversar? E se o espírito for agressivo, ela deve se afastar? É possível pedir algum tipo de ajuda do plano espiritual naquele momento? Faço essa pergunta porque, estudando apometria, se aprende algumas técnicas de enquadramento de espíritos, em que se pode conversar com ele sem ser atacado, perguntar se ele quer tratamento e até enviá-la para determinados locais. O que o senhor pensa a respeito? Bom, vamos pensar o seguinte. Bom, você tem que entender o seguinte, um espírito, ele não é nada mais, nada menos que uma pessoa, que um ser humano comum. Com corpo, sem corpo, ele é uma pessoa. Eu vou fazer a seguinte pergunta, como você agiria se você encontrasse um ser humano nessas condições? Esquece o termo espírito. E você encontra um ser humano nessas condições. Tá? Como você agiria? Seria conversar? Seria pedir ajuda de alguém? Vamos tirar ele à força da minha casa? Ou por que ele está ali? Qual que é a necessidade dele? O que ele precisa? Ele está precisando de ajuda? Né? Ele está passando por momentos difíceis? Ele está angustiado? Ele está doente? Né? Então, de repente, você pode ser um grande indivíduo. Ele foi ali, esteve naquele lugar procurando ajuda. Ele pode estar procurando ajuda, procurando um auxílio. E nessas condições você seria o indivíduo para auxiliá-lo. Né? Mas você também pode pedir ajuda ao plano espiritual. Se você não conseguir lidar com a situação, você pode pedir ajuda ao plano espiritual
que eu tenho certeza que o plano espiritual vai descer, vai estar próximo de você, vai estar ao seu lado e vai realmente fazer uma grande diferença. Tá ok? Mas nunca se esqueça que você está diante de um ser humano. Esquece a história de espírito. Um ser humano. E esse ser humano, com ou sem corpo, você dialoga com ele. Se ele for aquele cara violento, papai, esse espírito, o que ele vai fazer com você? Sabe? Vai sair no tapa com você? Né? Não vai fazer nada. Seu corpo está deitado na cama, bem tranquilo lá, sabe? Então essas coisas, você não precisa ter medo. Não precisa ter medo. É ele que tem que ter medo. Tá? Porque ele está também confuso, perdido e tudo mais. E com um pouco de paciência, com um pouco de carinho, com um pouco de amor, você pode interagir. Agora, se você não conseguir lidar, porque ele for muito violento, quiser encher o saco, pede ajuda, que os espíritos superiores vêm, a patrulha espiritual vem e retira ele do local e leva ele para onde ele deve ser conduzido. Mas na maioria dos casos, todos os espíritos, você dialoga com ele, conversa com ele numa boa. Tá? Simplesmente, eles sabem, porque eles estão no plano astral já há algum tempo, né, e eles sabem o que eles podem e o que não podem fazer. Eles conhecem as regras, eles conhecem as leis. Né? Se foi acompanhando algum familiar até a sua casa, por algum motivo teve para ele acompanhar também. Né? É isso aí. Mas trata sempre com amor, trata sempre com carinho, conversa, diálogo. Eu sempre faço isso. Às vezes sempre espíritos vêm até a minha casa, entram, quando eu percebo que o plano espiritual permite que ele entre na minha casa, porque ele precisa de mim, ele precisa de nossa ajuda. Então nós vamos, com o maior carinho, o maior amor, nós vamos auxiliá-lo, nós vamos ajudá-lo. Ok? É isso. Deixa eu dar uns avisos para vocês, pessoal. Nós temos agora, na próxima semana, né, nessa semana aí, que avizinha o mês de julho, né, nós temos uma programação interessante. Nós vamos estar em São Paulo, olha, aí na cidade de São Paulo, né, onde é a central da Rádio Mundial, que está transmitindo para todo o Brasil. Nós vamos ter 2 conferências interessantes no espaço Consciência Cósmica da Eliane de Araújo, aí em São Paulo, que fica próximo ao oeste da Brigadeiro, aí próximo a Paulista, bem central, um lugar muito fácil de chegar com o metrô pertinho na porta. Então, no sábado, às 19 horas, no dia 1º de julho, nós vamos estar com uma palestra com o tema o Tantra Yoga de Esquerda. Tá ok? Então, o Tantra Yoga de Esquerda. Não percam. Já no dia 2/7, domingo, às 10 horas da manhã, nós estaremos com uma palestra sobre ufologia com o tema Os Greys como seres de luz para a grande virada planetária. A racinha, então, dos Greys, dos ETs Greys, que as pessoas, a maioria acha que são seres do mal, seres como nada, eu vou mostrar que não, que esses seres são uma raça especial, muito, muito especial, que trabalha para a humanidade Terra já há muito tempo, a serviço da luz, a serviço do Comando Planetário Astar, e fazendo um trabalho imenso e maravilhoso para a nossa humanidade. Então, quem gosta de ufologia, quem gosta desse tema, não percam então esse encontro. Então, quem gosta sobre sexualidade, sobre Tantra, e essa ideia do Tantra de esquerda, né? Porque nós temos o Tantra de direita e o Tantra de esquerda. E o Lala vai falar da esquerda. Né? Porque é um Tantra que aborda, na verdade, a prática sexual ou a sexualidade como parte importante do crescimento espiritual. Não é aquelas linhas que é celibatária. Faz o celibato como ferramenta para o despertar espiritual. O Tantra de esquerda ele faz o caminho inverso. Ele usa o sexo como ferramenta para o despertar da consciência espiritual. Então é bem isso. Tá? Muito bem. No dia 8/7, sábado, às 16 horas, nós vamos ter um curso online, ao vivo pela internet, com o tema Energia Livre e as Teorias de Nikola Tesla. Tá? Então, quem gosta de ciência, quem gosta dessa questão sobre energia livre e as teorias de Nikola Tesla, vai assistir. Nós vamos falar sobre os mitos e verdades, muita falsidade, muita porcaria que existe na internet, enganando você. E nós vamos falar o que é possível, o que não é possível, e o que o Tesla fez, o que realmente ele deixou, né, neste campo de energia para
a física moderna para os dias de hoje. É muito importante, ok? Pessoal, já nesta semana também, na próxima quinta-feira, ainda no mês de junho, tá? Às 20 horas, nós estaremos iniciando um curso online de Qigong, cura energia chinesa pelas mãos. Serão 10 aulas práticas, onde você aprenderá a auxiliar as pessoas, dando uma energização, um processo de cura, utilizando pelas mãos, que é uma técnica chinesa muito antiga, da qual derivou o Reiki. Tá? Então, quem gosta desse trabalho terapêutico de cura, entre em nosso site. O nosso site é www.laerciofonseca.com.br, tá ok? E lá você vai se informar sobre o curso de Qigong, cura energética chinesa pelas mãos. É um curso de capacitação. É um curso totalmente prático e também com as partes teóricas, claro, para você aprender como ajudar pessoas, como energizar as pessoas, como alinhar os chakras e tudo mais. E também será ensinado um exercício de Qigong, que é como se fosse um pequeno Tai Chi, né? Nos exercícios que cada aula a gente vai estar praticando um conjunto de exercícios para você desenvolver a capacidade, ampliar a capacidade e a potência de emitir energia pela palma das mãos. Ok? Então, não perca essa oportunidade de estar com a gente, com essas atividades aqui online. Tá? E outra novidade, que é para o mês que vem, também em julho, mais para o final de julho, nós vamos iniciar um curso com 20 aulas sobre formação de instrutor de yoga, para você se transformar num instrutor de yoga. Tá? Então vai ter toda a parte teórica, vai ter toda a filosofia e os exercícios, toda a aula vai ter a prática dos asanas, da Hatha Yoga, para que você possa então aprender, treinar para você. E se você quiser tornar-se um instrutor, ensinar a yoga, nós vamos habilitar você com certificado, bonitinho, direitinho, para você trabalhar e levar essa prática espiritual aí para toda a sua região onde você mora, ok? Então é isso. Atentem para que o Caminho da Luz está realmente trabalhando por você, está trabalhando intensamente para levar a informação espiritual e a prática espiritual para todos aqueles que necessitam dessa jornada interior e que nós procuramos oferecer esse trabalho a todos, ok? Muito bem. Então vamos continuar a responder nossas perguntas então. Vamos para a quarta pergunta de hoje. Professor, tenho uma dúvida que é, se por acaso nós conseguíssemos entrar na Era da Luz sem nenhum holocausto nuclear, o senhor disse que os extraterrestres que cuidam do projeto Terra iriam intervir. Pode explicar de que forma isso iria acontecer, literalmente? Obrigado. Bom, veja bem. Presta bem, à medida que a nossa ciência avança, à medida que o plano superior muda as regras, se o plano superior falar assim, olha, a lei do karma vai acabar. Esta lei, ela pertence à Era das Trevas, onde os espíritos não se lembram de nada, não percebem nada, nem sabem o que estão fazendo aqui. Isso é trevas total. Qual o simbolismo da Era da Luz? O que é a Era da Luz? A Era da Luz é a Era do despertar, onde essa barreira entre o plano físico e o plano espiritual deixa de existir. Ou seja, o espírito, em primeiro lugar, esquece o ET por enquanto. Vamos entender essa história da Era da Luz. A partir do momento que o espírito começa a acordar, a lembrar-se de quem é, a lembrar-se de sua vida anterior, o tempo que estava no plano astral se preparando para reencarnar. Ok? Aqueles 6 bilhões que vieram de outros mundos, vai se lembrar que vieram de outros mundos. Até que em vida ele começa a se lembrar. Um fenômeno vai acontecer, uma intervenção superior vai acontecer e vai provocar esse despertar. E isso faz com que todos os paradigmas aqui embaixo comecem a ser alterados, sem guerra, sem conflito. Os paradigmas da ciência, os paradigmas da religião, os paradigmas da filosofia, e, enfim, todos os paradigmas da organização social e política e econômica serão alterados em função de um despertar.
E quando isso acontece, as regras acabam, aí as pessoas começarão a ter uma interação direta entre o plano dos mortos e o plano dos vivos. As pessoas começarão a ver espíritos, as pessoas começarão a sair fora do corpo e lembrar-se. Porque o plano espiritual começa a intervir, mudando aqui, ó, os planos superiores, os planos da luz, desce ao plano físico e começa a fazer mudanças estruturais em nosso cérebro. E o indivíduo acorda para normal. Imagine você acordando no dia seguinte, vendo espírito. Você nunca viu na vida, mas você acorda e começa a ver. Tá? Algum fenômeno aconteceu à noite que fez com que você virasse um paranormal. Ou seja, aquele véu de Maia cai. Então, nesse interim, toda essa grande operação, claro que ela não vai acontecer assim, bum, mas ela vai acontecendo aos poucos, entendeu? Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, toda a discussão, muito paranormal, naves extraterrestres poderão estar aparecendo sem intervir diretamente, mas isso gera uma puta de uma discussão, os canais de televisão, a prova definitiva que existe seres extraterrestres nos visitando aqui. Não é aquela descoberta babaca da NASA, micro-organismos em Júpiter, micro-organismos na Lua de Júpiter. Não, isso aí não vai mudar nada. Tá? Mas a inteligência extraterrestre se manifestando aqui. Isso é um negócio que vira o mundo de ponta cabeça. Vira a religião de ponta cabeça e vira a ciência de ponta cabeça, que nunca admitiu a presença extraterrestre aqui. Né? A ciência oficial nunca admitiu. As teorias de Einstein impede, essa babaquice toda, né? Da ciência oficial, dizendo que não pode violar as teorias de Einstein. Coitado, né? Se ele soubesse, Einstein está revirando no túmulo lá, porque hoje Einstein morto sabe que pode. Né? Que os ETs estão aqui, tem muita gente de navegar no universo por outras regras, por outras leis, né? Que a humanidade não descobriu ainda. Tá? Coitado, a humanidade nem descobriu vida após a morte. A nossa ciência é uma ciência das trevas, né? Cientistas nas trevas, sem ter a mínima consciência dessa outra realidade, e de uma interação que já existe há muito tempo com inteligências extraterrestres. E até os cientistas, né, porque descobriram que eles são almas extraterrestres, então aí vai ficar uma confusão danada. Então, isso é a Era da Luz. A Era da Luz é um despertar. A Era da Luz é um acordar. E quando a gente começa a acordar, cada dia mais claro esse acordar, nós vamos entender quem são, na verdade, os extraterrestres que sempre estiveram aqui trabalhando pela humanidade Terra. Eles não são uma raça que vai chegar aqui e vai se impor. Não tem nada que se impor. Eles têm que ser revelados apenas. Então é uma questão muito diferente, tá? Os seres espirituais, os ETs, se revelarão. É isso que está acontecendo, que vai acontecer. Tá? Então não é uma intervenção do jeito que você pensa, não, vamos falar com os governos, tá? Porque não adianta, aí será conflito, né? Gerar um puta conflito sem mudar a cabeça do ser humano. Não, então os ETs e o próprio plano espiritual superior, o próprio comando Aster, né, sabe como fazer um despertar para a Era da Luz, sabe como entrar na Era da Luz, provocando mudanças estruturais na base da vivência humana. A base é acordar para o espírito. Depois que acordou para o espírito, tudo fica fácil. Até entender a presença extraterrestre fica muito fácil depois que nós acordarmos para o espírito. Ok? Então, acho que dá tempo para mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Professor, qual o motivo de nos esquecermos de nossas vidas passadas? Se é para depois lembrar, será que é justamente por isso que nós nos esquecemos? Não. A lei do esquecimento, ela existe no Projeto Terra e existe na lei do karma, exatamente para você começar a ter uma nova chance, uma nova oportunidade de seguir em frente. Imagine você despertar no mundo espiritual, sempre acreditou que não existe vida após a morte, você foi um filho da puta aqui, você foi um assassino de guerra, você matou milhares de pessoas, você torturou, tal, em função de um ideal político, um nazista, que se você foi um nazista na vida passada, um comandante, um capitão, nossa, a hora que você acorda do outro lado, você fica louco, você fala, puta merda, que merda que eu fiz, que coisa que eu fiz, né? Você era um indivíduo que vivia nas trevas e fez ação das trevas. Então, o sentimento de culpa arrasa o ser. Ele destrói o ser do outro lado. Então, se você encarna e se lembra de tudo, puta, você não consegue viver aqui. Essa vida sua seria horrível. Então, o indivíduo encarna, esquece de tudo e tem a oportunidade de começar de novo a viver uma nova vida, fazer coisas boas. E, claro, tem muito karma para resgatar também. E essa lei do karma ela é muito rígida em torno disso. Então, nós temos que viver esses dois lados. Então, o esquecimento faz parte do projeto de evolução interna da alma e do espírito que está vivendo aqui na Terra.
Bem, pessoal, nosso tempo está acabando, não vai ter jeito mesmo. Então, na próxima aula a gente pode até esclarecer um pouco mais sobre isso, tá? Então, desejo a todos vocês muita paz, muita luz, muito amor, né? E que vossas vidas sempre estejam repletas de muita paz, muita luz e muito amor. Namastê a todos e até um próximo encontro aqui na Rádio Mundial, pessoal.